Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado da margem percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra de Deus vem falar da multidão que havia escutado a palavra do Senhor. E Jesus havia saído dali e eles estavam procurando o Senhor. O Padre Marcelo ele fala que a gente procura aquilo que é difícil de ser encontrado. E a lógica é essa. A gente não vai procurar uma coisa que é fácil de ser encontrada. A gente procura algo que é difícil de encontrar. E encontrar o Senhor realmente não é fácil. Sentir o Senhor realmente não é fácil, porque depende de muito sacrifício. O Espírito Santo, para você o ter, a gente tem que se sacrificar, a gente tem que se mortificar, a gente tem que buscar aprender mais, estudar mais, para assim ter o Espírito Santo de Deus. Para o Espírito poder agir, abrir mão de várias coisas. É duro para nós abrir mão das nossas coisas, nossos pecados, das nossas vontades. Mas olha só, o Senhor fala que a multidão estava à procura. Assim também é cada um de nós. Nós devemos buscar, nós devemos procurar. Essa multidão, quando chegava no lugar e não encontrava Jesus, elas já entravam nas barcas, elas já procuravam Jesus em outro lugar, até encontrá-lo. Assim também a gente deve procurar o Senhor. Procurar enquanto há tempo de procurar o Senhor. Procurar enquanto há tempo de encontrar o Senhor. O nosso tempo é agora. Se eu desejar, se eu me mortificar, se eu procurar o Senhor, seja como for, seja na minha dor, na minha alegria, eu vou encontrar Deus, mas para isso eu preciso procurar. E muitas vezes nós não queremos procurar o Senhor. Ah, eu estou com preguiça hoje de ir para a igreja. Ah, eu estou com preguiça de escutar a palavra de Deus. Ah, hoje eu estou com preguiça de rezar um texto. Não, gente, não é assim. A gente deve procurar o Senhor pelas coisas que Ele nos manda fazer. Se Deus ele nos manda orar sem cessar, eu devo orar sem cessar para assim eu conseguir encontrar Ele. E fala assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Olha só, o Senhor ele vem falar que a multidão, as pessoas já procuravam Ele, não só pelos milagres que Ele fazia, mas porque eles eram saciados. A sua fome era saciada. E assim também é para cada um de nós. A gente deve se saciar no Senhor. Minha fome só vai ser saciada nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. No mundo só tem nada, no mundo só tem o vazio. Mas em Deus a gente consegue encontrar. O Senhor hoje ele nos fala. Olha só, a multidão procurava o Senhor e encontrou. E não foi por conta dos milagres. Muitas vezes é um milagre que vai acontecer perto de mim, ou até mesmo comigo, que vai fazer com que eu busque mais a Deus. Mas olha só, a partir de um tempo, aquele milagre não vai ser suficiente para fazer com que eu permaneça de pé no reino de Deus. E para isso eu vou precisar do alimento. O alimento é a oração. O alimento é a palavra do Senhor. É isso que o Senhor ele vem falar para cada um de nós. O Senhor ele havia dado de comer àquela multidão. O Senhor havia multiplicado pães para aquelas pessoas. E isso faz com que elas acreditem. Isso faz com que elas busquem cada vez mais. Porque elas eram saciadas. A fome do nosso espírito, a fome da nossa alma só vai ser saciada no Senhor. E ele ainda fala assim, ó, que a multidão perguntou:
Que faremos para praticar as obras de Deus? E ele respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Nós devemos crer, gente. Nós devemos acreditar. Existe uma canção que diz: e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé que vai vencer o mundo. A nossa fé em Deus, olha só, que creiais naquele que ele enviou. Nós devemos acreditar no Filho do Homem. Nós devemos acreditar no Senhor Jesus Cristo. Nós devemos acreditar em tudo que ele faz. É a fé, gente. É a fé que vai fazer com que nós permaneçamos de pé em meio a tantas dificuldades. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.